Boa noite. Hoje é o vídeo 42 da minha saga de um vídeo por dia, todo dia, para fazer reflexões, introspecção, uma filosofia, ou simplesmente querer compartilhar um momento da minha vida atual, ou já vivida, ou como eu vivo, e mostrar uma forma de perspectiva da minha realidade, lembrando que a minha mera, humilde e insignificante opinião, que está sempre mudando, está sempre buscando melhorar a forma de percepção da realidade. E hoje eu gostaria de falar sobre a tristeza. A tristeza é um dos sentimentos que acho que todos sentem ela de alguma forma ou de outra, em determinados tipos de níveis, em determinados tipos de expressões dela, seja por lágrimas, seja por aborrecimento. E aparentemente eu acredito que existe 3 níveis de tristeza, né? Aquela que é a tristeza referente ao corpo, geralmente quando a gente sente alguma dor e a gente fica descontente e frustração com a referência ao nosso corpo físico, ou a gente sente a tristeza com relação no âmbito da alma, que está mais atrelada ao âmbito das emoções, a tristeza de uma perda de alguém importante, a tristeza associada ao ente querido, né? A tristeza e a frustração de uma conquista e uma realização que você não consegue atingir o objetivo, a tristeza por perceber que você não é capaz de algo que você poderia e acredita ser capaz, mas que pelas condições da sua realidade, da sua perspectiva de vida, você sente uma certa pressão de prepotência ou incapacidade. Então, esse tipo de tristeza, acredito que é um pouco mais profunda. E tem a tristeza com relação ao âmbito do espírito, uma tristeza que é algo que interconecta todos os indivíduos. E sentir essa tristeza, para mim, eu não sei nem se é uma tristeza no âmbito do espírito, mas eu fico muito triste quando eu percebo, sinto e vejo questões que não são coerentes da condição humana, né? Mas no sentido de atos de formas de desrespeito, atos de forma de injustiça. E a maior tristeza, ela se encontra em que, mesmo apesar de estar percebendo movimentos que as pessoas fazem, desde o âmbito de egoísmo ou desejos pessoais e não fraterno, ou com ausência de humildade, ou qualquer coisa que tipo, ainda assim isso é algo que diz respeito a ela. E eu não sei nem se isso é uma coisa que é um karma, algo ruim, porque eu acho que não perceber isso seria um alívio tão grande, né? Mas por perceber, sentir e vivenciar com relação a certas condições humanas, o que me estresse verdadeiramente é ter que usar certas máscaras de identidade para compactuar, não compactuar no sentido de concordar, simplesmente porque a minha expressão mais real não convém, não condiz com a sociedade, podemos dizer assim, né? Porque não é todo mundo que pensa no âmbito da máximo da fraternidade. Até eu ainda não consegui atingir o máximo da fraternidade, mas estou sempre buscando ser o máximo possível fraterno, ou no máximo do respeito da condição e da realidade de outro indivíduo ou de outra pessoa, ou do máximo da reciprocidade, da justiça, da igualdade e do amor com relação às outras pessoas. E você estando num ambiente ou com pessoas que não visualizaram ou não sentiram ou não têm
esse sentimento, era uma opção bem fácil de simplesmente se isolar do mundo ou simplesmente viver com só pessoas que só pensam de determinada maneira, que esteja mais próximo da maneira como eu penso, mas seria de uma tristeza maior não conviver simplesmente por julgar a perspectiva e a realidade dos outros, né? Mas o que me entristece profundamente é que se faz necessário utilizar essas máscaras, essas identidades para um bom convívio entre vários ciclos sociais, mesmo vendo, percebendo e sentindo que talvez não há uma resposta recíproca na mesma intensidade, né? Porque todos têm intensidades diferentes e aí ninguém é obrigado a entregar na mesma intensidade e reciprocidade a algo para alguém ou com alguém, né? Então, isso é uma decisão também que fazia parte de tomar essa escolha de viver apenas de forma isolada, mas seria, acho que talvez mais triste do que viver em harmonia, mesmo sabendo que as pessoas em volta estão sendo egoístas comigo, estão tendo seus desejos sobre os desejos alheios, estão buscando apenas os seus interesses e querendo a sua autorrealização acima de tudo, de todos. Não que isso não seja bom, mas talvez poderia ter uma forma de busca para a autorrealização que fosse mais sustentável, com mais harmonia e mais integridade humana. Não sei nem se eu poderia dizer assim. Esse é um dos primeiros temas que eu estou falando só por falar mesmo da minha cabeça e não tive um pensamento prévio. Provavelmente porque hoje fiquei muito triste com uma determinada tipo de situação, mas é uma situação que se diz respeito apenas sobre mim e muitas dessas situações parecidas e similares eu ainda assim tenho que, como diz comumente aí, engolir seco, né? Porque o mundo nunca foi, nunca será do jeito que a gente quer, na perspectiva que a gente acha correta, porque a nossa perspectiva é insignificante. Ela é uma forma de expressão da realidade numa perspectiva coletiva. Talvez se nós fôssemos uma única nação, um único povo e com direitos, princípios e deveres para todos, e ainda assim, talvez ainda existiria um pouco do egoísmo humano. Mas os impactos seriam minimizados um tanto quanto, né? Então talvez a resposta seria não separatividade ou separação entre estados e nações por linhas imaginárias, né? Talvez um único governo seria uma saída bem interessante, mas ainda assim há diferenças culturais, há diferenças sociais, há tantas diferenças para que um projeto dessa magnitude fosse autorrealizado. Cachorro tinha latido aqui, não sei nem se saiu no som. E perdi um pouco do que eu estava falando. Mas enfim, talvez há uma possibilidade, há uma saída. E talvez seria esse o meu pecado maior, de entender e enxergar algo que poucos entendem ou enxergam, ou nem sei se o que eu enxergo ou eu entendo é algo de verdade. Mas, enfim, talvez para que possamos nos conhecer entre todos os indivíduos como um único indivíduo, teria que ter uma espécie de integração social muito grande. E não faço nem ideia como isso poderia acontecer. Mas é uma ideia interessante, né? Ter um pensamento coletivo e a união de todos e todos, deixando de lado as nossas diferenças
E talvez seria um processo muito triste, mas que depois, com ele, o resultado talvez vinha a máxima da felicidade, né? Naquela questão da dualidade. Enfim, é uma coisa ainda que eu não pensei a fundo, é uma coisa que de fato ainda penso, e é uma coisa que eu busco, pelo menos, confortar minhas tristezas, pensando de que, na verdade, elas só são tristezas se eu penso nelas como tristeza. Mas se eu penso elas como forma de aprendizado e forma de compreender as condições humanas, ela me conforta em muitas situações em que ela me acomete. É isso, obrigado por quem viu até aqui e até amanhã no vídeo 43.